Miguel Ângelo, podemos dar início à sessão? 10 segundinhos, só para as pessoas Ok, irem abrindo muito também. bem. Podemos ir avançando. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma iniciativa da Delegação Distrital de Vila Real da Ordem dos Engenheiros. Hoje teremos uma sessão técnica intitulada Os Desafios da Transição Energética. Temos como palestrante o engenheiro Francisco Lopes e como moderador o engenheiro Domingos Gomes. Ambos são dinamizadores temáticos da Delegação Distrital de Vila Real, em áreas específicas da Engenharia Eletrotécnica, e a quem muito agradeço por terem aceitado o convite para levarmos a cabo a apresentação. O nosso palestrante, Francisco Lopes, é engenheiro eletrotécnico e de computadores pela FEUP, exerce atualmente as funções de assessor do Conselho de Administração da E-Redes Distribuição de Energia S.A. para a área de cidades inteligentes e é membro do Conselho Tarifário da entidade reguladora dos serviços energéticos em representação da entidade gestora da Rede Nacional de Distribuição. O nosso moderador, Domingos Gomes, é engenheiro eletrotécnico e de computadores pela FEUP, atualmente exerce a função de gestor de energia da empresa Águas do Norte e integra o grupo de trabalho que desenvolveu o programa de neutralidade energética do Grupo de Águas de Portugal. Apresentados que estão, palestrante e moderador, resta-me pedir a todos os participantes que pretendam colocar questões ao longo da sessão o favor de o fazerem através do chat da presente plataforma e da nossa parte tentaremos que seja dada a resposta ao maior número possível de questões dentro do tempo que temos disponível para esta sessão. Passo então a palavra ao nosso moderador, colega e amigo Domingos Gomes, por favor. Boa tarde a todos os presentes. Agradeço desde já à Ordem dos Engenheiros e em particular à Delegação de Vila Real esta oportunidade que me está a dar para participar neste evento, tratando-se de um tema que a mim me é muito caro e o qual desde logo é um gosto poder estar aqui presente e debatê-lo conjuntamente com todos os participantes. O tema em si, o tema da transição energética, é algo que recentemente tem sido amplamente debatido, são metas governamentais que têm vindo a ser definidas no atual ciclo político, bem como está assente em objetivos de sustentabilidade social, financeira, ambiental, que têm vindo a ser defendidos a nível global. Leva-nos aqui a encarar todo este processo de transição energética como sendo um caminho lógico, um trilho que todos nós devemos encarar e olhar o quanto antes. Neste sentido, as sociedades, as organizações tendem a seguir este objetivo, havendo aqui uma necessidade de definir estratégias que este tema da transição acaba por ter que ser feito de uma forma sustentada e equilibrada. Dessa forma, temos aqui o engenheiro Francisco Lopes, que nos vai dar aqui a sua visão e a sua opinião sobre esse tema. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao José Carlos Pinto o convite para esta sessão que decorreu no seguimento de uma outra participação que tive num contexto muito menos técnico do que aquele que é o auditório de hoje. E, portanto, aquilo que eu vou apresentar hoje será apenas um conjunto de ideias que refletem as preocupações com que eu vejo este tema da transição energética, muito ligado naturalmente às funções que desempenho enquanto colaborador da E-Redes, a empresa de distribuição de eletricidade, mas também naturalmente como, enfim, pessoa ativa no desenvolvimento local e regional e que, portanto, olha para o país com uma visão e uma preocupação de assegurar desenvolvimento e coesão territorial. Agradeço também ao Domingos Gomes a sua moderação e aguardo que o debate possa ser profícuo, seguramente muito mais do que as informações que eu vou aqui partilhar convosco. Todas as informações que vou partilhar convosco são dados
da E-Redes e, portanto, é informação oficial, mas, obviamente, com uma fonte determinada e, portanto, terá que ser vista a esse nível. Bom, isto é um clichê. Quando se fala em transição energética, fala-se essencialmente de limitar o aumento da temperatura global e as consequências que daí estão a decorrer para a humanidade, enfim, interferindo com a nossa vida cotidiana, com as atividades económicas, com o ambiente, mas sobretudo com a sustentabilidade futura deste espaço comum onde vivemos. Eu irei falar essencialmente do setor elétrico, não irei falar, enfim, de descarbonização no setor dos transportes, por exemplo, ou não irei falar de lítio ou de hidrogênio ou de outros setores muitíssimo relevantes para esta temática, mas que estariam fora daquilo que são as preocupações que de facto me movem e que eu quis trazer para este debate. Vou falar muito brevemente da evolução do setor elétrico, do novo paradigma de distribuição de eletricidade, das tendências de evolução do setor e das implicações no desenvolvimento local e na coesão territorial. Naturalmente, de uma maneira muito leve e superficial, como disse, para depois podermos discutir e debater. Bom, o setor elétrico nacional foi-se organizando nas últimas décadas em torno de um sistema de gestão nacional, ou seja, partindo de concessões localizadas, de agrupamentos de municípios, de uma multiplicidade de empresas que atuaram no setor. O setor foi-se organizando até no pós-25 de Abril ser constituído em torno de uma empresa pública, a EDP, que durante praticamente 2 décadas se confundiu com o próprio setor elétrico nacional. Essa situação teve naturalmente consequências, muitas delas benéficas e que todos reconhecem, a possibilidade de infraestruturar o território nacional com infraestruturas elétricas que não existiam em mais de 40% do território em abril de 74, de fazer um desenvolvimento planificado da produção de energia elétrica para dar resposta ao crescimento do consumo. Este sistema não era efetivamente sustentável face à nova legislação europeia e houve necessidade de o adaptar, liberalizando algumas das atividades que atuam no sistema, nomeadamente ao nível da geração e ao nível da comercialização. Estes aspectos são muito importantes de se perceberem, porque têm também muito a ver com aquilo que vamos discutir a seguir, quando falarmos, nomeadamente, de produção distribuída e da participação dos consumidores no próprio mercado de energia elétrica. Portanto, estas modificações foram feitas ao longo do tempo, vieram permitir que hoje houvesse outros atores que, de uma forma diferente, não poderiam estar neste setor, não teriam o mesmo papel. Portanto, ao nível da produção, desde há mais de 2 décadas que há um conjunto de produtores para além da produção da EDP, em todos os tipos de produção, nomeadamente na geração convencional, mas muito especialmente na geração renovável, onde diversos atores entraram, incluindo também muitos consumidores que puderam ser produtores ao longo deste tempo. A rede de transporte e a rede de distribuição mantêm-se como um monopólio natural, como é habitual nesta situação. A rede de transporte sob concessão à REN, as redes de distribuição com 279 concessões, uma concessão de alta tensão e média tensão, que é uma concessão do Estado, e as concessões de baixa tensão, que são concessões municipais. 278 concessões, que não cobrem ainda assim a totalidade dos consumidores à escala nacional, porque há cerca de 5% dos consumidores que são, estou a dizer mal, são menos consumidores, meio por cento dos consumidores, assim é que são servidos por cooperativas que se mantêm como distribuidores exclusivamente em baixa tensão e algumas delas com muitas décadas
de funcionamento e de serviço no setor elétrico. A nível da comercialização, há mais de 30 operadores no mercado liberalizado de energia elétrica, alguns operadores que vieram de outros setores, entrou recentemente um distribuidor que vem do setor das comunicações, os distribuidores de gás também estão no setor e, portanto, é um setor bastante dinâmico, tem havido um crescimento do número de comercializadores, houve também já o desaparecimento de alguns deles, ou seja, o mercado é de facto estável, embora não seja um mercado grande e as especificidades do nível do mercado elétrico de eletricidade levam a que de facto se note que nós estamos numa península e por conseguinte temos uma ligação limitada às redes europeias e a outras redes, nomeadamente ao norte da África, e, portanto, isso ainda se traduz na ausência de determinados produtos no mercado de eletricidade e, portanto, em alguma limitação do nosso mercado, nomeadamente para produtos mais longos. Que diferenças há entre a distribuição de energia elétrica no passado e aquela que vai resultar deste conjunto de alterações de que falaremos a seguir, resultantes da transição energética e da multiplicidade de atores intervenientes sobre o setor. Essencialmente, durante quase um século, as redes foram de fluxo de energia unidirecional, da produção para o consumidor e do ajustamento permanente entre a energia produzida e a energia consumida, resultava uma rede perfeitamente estabilizada em frequência, em tensão e a funcionar, enfim, com relativas garantias de estabilidade, de previsibilidade de consumos, com um controlo centralizado a nível do espaço nacional e tudo funcionou bem. Com as novas redes, este paradigma altera-se completamente. As redes passarão a ter um fluxo bidirecional e um fluxo intermitente, muito por força de dois fatores fundamentais. Por um lado, a produção renovável, que é intermitente. Eu tenho um amigo que diz que quem diz que a produção renovável é intermitente é contra as renováveis. Portanto, não é uma crítica às energias renováveis de forma nenhuma, é só dizer que há uma imprevisibilidade bastante grande nesse consumo relativamente àquilo que eram as fontes tradicionais. Há necessidade de fazer uma regulação a prazo da possibilidade de produção e as energias renováveis não oferecem hoje essa capacidade. O armazenamento de que eu falava superficialmente no início, que disse não iria falar, será no futuro uma solução desta equação, mas não é ainda hoje, exceto em algum armazenamento, por exemplo, sob a forma de água nas barragens equipadas com sistemas de bombagem. A utilização de baterias de segunda vida ou das próprias baterias dos carros elétricos são também soluções de armazenamento que irão atenuar esta questão da intermitência. Mas este vai ser claramente um dos desafios com que as redes se vão confrontar. A intermitência da produção renovável. A segunda é a própria participação dos consumidores. Os consumidores serem eles próprios autoconsumidores, ou serem consumidores e produtores até com alguma capacidade significativa e que, portanto, tanto podem estar na rede, isto é, serem consumidores e exigirem da rede, como podem eclipsar-se de repente ou até começar a injetar na rede sendo produtores. E, portanto, mais um elemento de imprevisibilidade que vem romper com o paradigma tradicional de ter uma gestão centralizada. Terá que a gestão ser muito mais localizada e até impor-se alguns procedimentos de autorregulação que ao nível do próprio consumidor ou de grupos de consumidores, e falaremos disso a seguir, se venha a impor. Uma questão é certa, as redes do futuro terão que ser inteligentes porque serão muito mais complexas de gerir do que eram no passado. É evidente que hoje também temos ao nosso dispor um conjunto de meios
de monitorização que não existiam no passado, enquanto que as redes de muito alta tensão e de média tensão já são monitorizadas e telecomandadas. Nas redes de baixa tensão eram tradicionalmente redes cegas, onde não se sabia sequer, a jusante do PT, o que se passava. Isso já não é verdade hoje e, portanto, a tecnologia vai-nos também permitir, desde logo a montagem de contadores inteligentes, saber se o cliente está alimentado, se não está, quando está a consumir, se for necessário desligá-lo, é possível fazê-lo remotamente. Portanto, há todo um conjunto de informações que se pode obter dos consumidores e também de atuações que se pode fazer sobre eles, e as redes têm que estar preparadas para fazer essa gestão. Tudo isto exige uma infraestrutura tecnológica que, como eu dizia, não existia no passado e que incluiu, obviamente, o PT como elemento central das redes de distribuição em baixa tensão e, ao nível do cliente, os equipamentos de medida inteligentes. Os computadores inteligentes estão presentes em praticamente metade das casas e das casas dos portugueses, embora não estejam todos interligados, de modo a que possam fazer a telecontagem ou outras operações. Temos que distinguir aqui o próprio contador de toda a infraestrutura tecnológica e de comunicações que se torna necessária para fazer a recolha de leituras, e nomeadamente leituras com a granularidade que se pretende para suportar outro tipo de serviços que a rede de distribuição vai suportar no futuro, nomeadamente os diagramas de carga quarto-horários, com medições de 15 em 15 minutos, que serão disponibilizados, já são disponibilizados numa boa parte dos contadores instalados e que serão disponibilizados de forma universal no futuro. Falamos então um pouco das tendências de evolução do setor elétrico. Que desafios é que se colocam, que implicam com o operador de rede e, implicando com o operador de rede de distribuição, implicam a montante e a jusante em tudo o que é produção e consumo. Descarbonização, digitalização, descentralização. Mais uma vez, palavras-chave muito repetidas quando se fala das tendências da transição energética e que depois terão tradução ao nível do setor elétrico na crescente eletrificação do consumo, ou seja, na transferência de consumos a partir de outras fontes primárias para o consumo de energia elétrica. A aceleração da mobilidade elétrica será seguramente uma das grandes tendências, não obstante algumas dificuldades que se colocam na base e que se vão colocar ainda mais, nomeadamente com a crescente raridade e aumento de preço de alguns metais nobres necessários para a produção dos veículos elétricos e também a um nível mais localizado de algumas dificuldades, nomeadamente na adaptação da infraestrutura, quer da infraestrutura pública da rede de carregamentos, quer da infraestrutura privada, isto é, das nossas casas, nomeadamente a nível de condomínios, para a carga do veículo elétrico. Apesar disso, haverá seguramente um aumento enorme da penetração do veículo elétrico no Parque Nacional. O aumento da produção distribuída, sobretudo a produção solar, em regime de autoconsumo, de microprodução, de pequena produção, é uma realidade que já é perfeitamente visível e é uma tendência que vai continuar. A penetração de renováveis em geral, de natureza eólica menos, mas ainda com novos parques e com aumento de capacidade nos parques instalados e a produção solar. Só para vos dar um termo de referência, por exemplo, o Conselho de Lamego, que foi o segundo conselho a nível nacional a ter um parque eólico, produz em energias renováveis mais do dobro de todo o consumo, anual de eletricidade no concelho. Isto é uma tendência de quase toda a região do interior centro, na margem esquerda do Douro, onde há uma grande quantidade de
parques eólicos, sobretudo, e onde se prevê que haja também alguma hibridização. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de parques solares que sejam instalados, por exemplo, sobre albufeiras, para aproveitar o ponto de ligação que já existe da central hídrica, ou junto de parques eólicos para poder aproveitar o ponto de ligação à rede elétrica que já existe do parque eólico, rentabilizando assim uma infraestrutura nacional que foi paga por todos os consumidores de eletricidade e que permitirá aumentar a produção sem encargo adicional no reforço dessas infraestruturas. Um aspecto muitíssimo relevante, o foco na eficiência energética. Nós hoje temos múltiplos instrumentos de gestão da energia, de possibilidade de implementar elementos de eficiência energética, de redução direta do consumo, de gestão inteligente dos consumos. Um exemplo muito simples, a iluminação pública, a simples substituição das luminárias convencionais de vapor de sódio para LED induz uma poupança entre 50% a 70% com muita facilidade, mantendo até condições luminotécnicas muito adequadas. Situação mais complexa, mas também fazível ao nível dos edifícios. Eu digo porque é mais complexas, porque os edifícios têm uma componente de eficiência que é necessariamente passiva, que tem a ver com toda a estrutura e isolamento do edifício, e depois sim com as medidas de eficiência nos diversos consumos, especialmente ao nível da climatização e da iluminação, mais uma vez, é uma situação muito fácil de fazer. Aqui eu acho que estamos, de alguma forma, a cometer um erro, que é tentar gerir de uma forma mais eficiente os consumos que temos, em vez de tentar fazer uma redução significativa, eu diria mesmo muito forte, dos consumos que temos e que poderíamos controlar de outras maneiras. Estas medidas vão ser muito apoiadas em termos de fundos comunitários, nomeadamente naquilo que se refere à administração pública, aos municípios, alguns setores da população mais fragilizados economicamente e que sofrem efetivamente de pobreza energética, que é um termo que hoje se usa muito e com muito sentido. Estamos a falar de desenvolvimento de novos mercados e serviços energéticos. Como eu referi, nós evoluímos já muito, por exemplo, de um distribuidor para um comercializador único, para uma situação em que temos um mercado liberalizado relativamente dinâmico. Mas isto não é suficiente. Outros mercados estão muito mais adiantados, com a participação dos próprios consumidores no mercado de serviços energéticos, com a possibilidade de venda direta da energia, peer-to-peer, de produtor para consumidor, com as comunidades de energia renováveis, que é uma forma de agregação de produtores e consumidores, incluindo também armazenamento, de forma a poderem gerir os seus consumos, otimizando o consumo da sua produção e disponibilizando ao mercado eventuais excedentes. Esta participação dos clientes pode ser também de forma ativa, de maneira a que os clientes possam também gerir os seus consumos, transferindo carga para horas que sejam mais convenientes para a rede e, nomeadamente, para o seu comercializador de energia. Aqui é necessário que seja implementada a figura do agregador de consumos, de clientes, ou seja, um comercializador que possa fazer a gestão integrada dos seus clientes e relacionar-se com o operador da rede através dos balanços energéticos, dos fluxos, sem haver uma necessidade do operador fazer uma gestão direta de 6 milhões de clientes, o que obviamente é muito difícil. Sobre estas situações, eventualmente as comunidades de energia renovável poderão motivar depois, a nível do debate, enfim, uma resposta um pouco mais focada. Este é o diagrama da evolução do peso
da distribuição de eletricidade na tarifa final. Porque é que eu pus isto aqui? É para introduzir o que vou dizer a seguir. É notório, a meu ver, que olhando para o peso das diversas componentes da fatura de energia elétrica, as redes pesam muito pouco, cerca de 17%. Se olharmos para os usos globais do sistema, onde estão, por exemplo, os subsídios às renováveis, nós temos 35%. Foi uma opção do governo promover e apoiar o crescimento das energias renováveis. Não vou dizer que tenha sido uma opção não investir nas redes, não as preparar para os desafios que aí vinham, porque eu acho que as redes estão preparadas, com as limitações que todos conhecemos, e há efetivamente limitações. A rede não é homogénea em todo o país, não o poderia ser, é muito mais robusta e tem mais capacidade, nomeadamente recepção de renováveis, em alguns pontos do que noutros. Não tem o mesmo nível de qualidade de serviço, mas também não tem que o ser. O próprio legislador se encarregou de dividir o país em zonas de qualidade de serviço A, B e C, e, portanto, o importante é que a rede responda aos critérios regulamentares e legais, e a rede de distribuição a nível nacional tem-no feito muito bem, mas isto deixa-nos de facto aqui a ideia de que terá que haver um reforço de investimento nesta infraestrutura que é basilar, digamos assim, na estrada, não nos meios de transporte que sobre ela circulam, mas na própria infraestrutura básica do setor elétrico. Uma questão, como é que se faz este investimento? O que eu dizia, se nós olharmos para este mapa, eu confesso que é um dos mapas que mais me assusta. Quando eu olho para o tamanho de Lisboa, Sintra, Porto, e depois olho aqui para este quadradinho, onde, em algumas configurações destas, cabem mais de 100 municípios, ficamos verdadeiramente assustados. Ou seja, a transição energética vai permitir que se continue a ter coesão territorial, não vai deixar ninguém para trás. Os clientes vão ter todos as mesmas oportunidades enquanto consumidores, enquanto autoconsumidores, enquanto produtores, enquanto utilizadores de um serviço que é, obviamente, fundamental. O que nos dizem os números é que, efetivamente, tem que haver aqui uma discriminação positiva. Os investimentos necessários para manter a qualidade das redes elétricas crescem quase exponencialmente à medida que a população servida decresce, ou seja, é preciso investir cerca de 4 vezes mais nos municípios até 10 mil habitantes do que nos municípios com mais de 100 mil habitantes para manter os padrões de qualidade de serviço que são exigidos. Se nós pensarmos que a transição energética vai exigir um sobreesforço de investimento, de atualização tecnológica das redes, este esforço poderá, porventura, ter ainda que ser multiplicado. E isto é apenas um alerta para que o processo de transição energética no setor elétrico nacional não deixe efetivamente ninguém para trás, que a diversidade de situações que aconteciam há 20 anos no país a nível de qualidade de serviço, de continuidade de serviço, se possa manter depois desta verdadeira revolução a que vamos assistir, e este mapa completamente verde, de muita homogeneidade na qualidade de serviço das redes elétricas a nível nacional, se possa manter no futuro. E eu, com meia hora, terminava aqui a minha apresentação e ficava ao vosso dispor para as questões que quiserem colocar. Muito obrigado. Tinha mais um slide que é apenas uma brincadeira, só para dizer que a primeira experiência consistente de eletrificação em Portugal decorreu em 1876, em Lamego, durante as festas de Nossa Senhora dos Remédios. Isto é factual, não foi em Cascais, no aniversário de Dom Carlos, foi 2 anos antes em Lamego. É só uma brincadeira, peço desculpa por isso, obrigado.
Obrigado, Domingos Gomes. Ora bem, terminada então aqui a apresentação do engenheiro Francisco Lopes, eu ia aproveitar aqui para lançar já aqui um desafio. Houve aqui algumas questões que foram colocadas, entretanto, no bate-papo, e eu vou pegar numa dessas e vou já lançar este desafio desta questão, que tem a ver com o facto de que este conceito de modelo de transição energética, que assenta em dois pilares essenciais, um que terá a ver com a eficiência e outro com a potenciação da utilização das energias, das fontes endógenas e renováveis para a produção de energia verde, que vai depender, entendo eu, e acho que será entendimento global, que vai depender aqui muito da maneira como vai ser implementada, da questão como é que vão ser criadas as comunidades de energia, ou o que é que se entende, o que é que serão as comunidades de energia neste conceito de transição energética. Muito bem. Um bocadinho sobre comunidades de energia. As comunidades de energia, enfim, são um instrumento inovador que o governo lançou, inovador no nosso sistema elétrico e no nosso sistema jurídico. Na Europa há múltiplos exemplos de funcionamento em comunidade de energia, que no essencial vai permitir que consumidores e produtores em regime de autoconsumo se possam organizar para fazer a repartição da sua produção de acordo com os seus consumos, otimizando, obviamente, a produção própria, possibilitando também o armazenamento e, no final, a entrega à rede para a venda dos excedentes. Qual é o grande problema que se coloca às comunidades de energia? Em termos legais, eu não vejo grandes lacunas. Vejo essencialmente uma, que é o conceito de proximidade. Estes consumidores poderão estar perto ou poderão estar longe, poderão ser produtores num local e consumidores no outro. Há uma ligeira dúvida, eu digo que apenas uma ligeira dúvida neste campo, porque o legislador não definiu em concreto qual era este conceito de proximidade. Para o sistema funcionar bem, o conceito de proximidade devia ser no mesmo nível de tensão, ou seja, deviam ser consumidores que estivessem numa determinada área de proximidade, por exemplo, todos dependentes, todos ligados no mesmo posto de transformação. O legislador quer deixar esta situação, enfim, pendente até surgirem as primeiras comunidades de energia. Porque não surgem as primeiras comunidades de energia se a legislação já o prevê? Primeiro, porque é necessário que isso parta da vontade dos próprios consumidores. Eles é que têm que se organizar ao nível do condomínio, de um determinado prédio, de uma zona empresarial em que várias empresas se associem e se organizem. De alguma forma tem que haver essa vontade. Se essa vontade não nascer de forma espontânea, e eu admito que é bem provável que não nasça de forma espontânea, porque nós portugueses somos de facto bastante individualistas e muito pouco disponíveis para este tipo de agregação, as comunidades de energia irão surgir quando os municípios as promoverem, isso vai acontecer inevitavelmente, ou quando surgirem, enfim, entidades que desempenhem a função de entidade gestora da comunidade de energia, entidade gestora do autoconsumo. E essas empresas irão também surgir logo que haja condições legais para o efeito. O que é necessário a seguir para que as comunidades de energia funcionem? Tem que haver um modelo de negócio. E tem-se falado muito sobre o conceito legal das comunidades, sobre as questões regulamentares, tem-se falado muito pouco sobre o modelo de negócio e de financiamento dos investimentos que vão ser feitos. Se for para fazer produção para autoconsumo, é necessário investir, depois é necessário repartir energia. Atenção que é necessário repartir energia por quem está lá e consome. Se não houver consumo e for vendida a produção, então estamos a falar de uma instalação de produção, não estamos a falar de uma comunidade que se constituiu para autoconsumo de energia produzida. Estamos a falar de armazenamento, que mais uma vez precisa
de investimento e precisa de gestão. Portanto, estamos a falar de questões que são tecnicamente difíceis. E, finalmente, ainda relacionado com o problema da proximidade. Se houver a utilização da rede elétrica de serviço público, há necessidade de haver pagamento das taxas de acesso às redes. E isso tem sido encarado como uma limitação ao surgimento das comunidades de energia. É evidente que o Governo já entendeu isentar as comunidades de energia de alguns custos, nomeadamente dos CIEG, mas pode isentar completamente de utilização das taxas de utilização da rede de serviço público. Aí o que vai acontecer, quem vai pagar essa utilização serão os restantes consumidores, aqueles que não integrarão uma comunidade de energia, porventura aqueles que não são sequer autoconsumidores, porventura até aqueles que são mais frágeis do ponto de vista económico e social e que nunca terão capacidade para integrar uma estrutura desta natureza. Portanto, é neste equilíbrio que tem que se encontrar a situação correta para o enquadramento dos custos de utilização das redes por parte das comunidades de energia, sendo que eu acho que neste momento o equilíbrio que foi encontrado, que foi isentar parcialmente de taxas de utilização das redes, as comunidades, é incentivo suficiente para que elas possam surgir. Em relação ao modelo de negócio, há um conjunto de entidades e empresas, desde agências de energia, empresas do setor das energias renováveis, têm estado a trabalhar isso e muito brevemente penso que será possível oferecer a determinados grupos de consumidores, e mais uma vez volto a falar, nos condomínios, nos aldeamentos, nas zonas empresariais, oferecer um pacote de gestão de energia que introduz as componentes de produção para o autoconsumo, o consumo e o armazenamento e encontra chaves de repartição adequadas para que este elemento das comunidades de energia possa ser proveitoso para todos os participantes. Porque se não for proveitoso para todos os participantes, naturalmente não vai funcionar. E o ser proveitoso para os participantes também depende muito de quem vai fazer essa gestão. Da parte do operador de rede, da E-Redes, nós temos estado completamente abertos no sentido de garantir que, quando houver uma comunidade de energia, independentemente dos sistemas estarem mais ou menos preparados para responder, haverá uma resposta cabal a este movimento que entendemos que vai inevitavelmente acontecer e que vai marcar o setor e a participação dos consumidores nos serviços de sistema. Não sei se fui claro em relação ao que o Domingos pretendia. Sim. Naquilo que eu possa identificar, sim, foi claro e acabou por entrar aqui um pouco num esclarecimento adicional. Eu tenho visto aqui algumas das perguntas têm sido colocadas por quem está a acompanhar esta sessão, e a questão no modelo de negócio, ou do que é que será o modelo de negócio, acaba por não responder, porque ainda não sabemos bem qual é o modelo de negócio, mas acaba por ser a resposta a essas questões que têm sido colocadas, que será esse modelo de negócio, ou o que será o modelo de negócio que poderá dar resposta a essas dúvidas todas, desde como é que serão feitas, ou como é que será feito o pagamento das taxas de acesso à rede, como é que será feita essa transição, essa troca de benefícios na aquisição e na venda e no transporte dessa energia. No fundo, se nos quiser ajudar aqui um pouco a tentar perceber como é que eventualmente poderá vir a ser esse modelo de negócio. Sim. Então, vamos pensar nas comunidades de energia de uma forma muito simples. Um autoconsumo coletivo. Um autoconsumo em que há uma ou mais unidades de produção e há 2 ou 3 ou mais consumidores e que vão repartir entre si a produção da sua unidade de autoconsumo. Primeira condição, estamos a falar de autoconsumo, não estamos a falar de produção. Se estivermos a falar de produção, é outro modelo de negócio. Estamos a falar de autoconsumo. Então, para que uma estrutura desta natureza seja viável,
convém que efetivamente consuma a energia que produz. E porquê? Porque se consumir está a evitar adquirir energia a um determinado preço, e podemos estar a falar de 15 cêntimos por quilowatt-hora, por exemplo. Se for fazer a venda dessa energia, basta olhar para os preços de mercado da energia elétrica a determinadas horas para perceber que é um outro negócio de outra natureza. Mas pode incorporar armazenamento. Sim, mas quanto é que isso custa e como se gera? Foi o que eu referi. Portanto, o primeiro segredo para que uma comunidade possa ser bem sucedida é que consuma a própria energia que vai produzir. Se não o fizer e tiver que pensar em soluções alternativas, como armazená-la ou vendê-la, muito provavelmente neste momento, face ao estado de desenvolvimento tecnológico das soluções de produção e armazenamento e aos preços de mercado, não será bem sucedida. Essa é, obviamente, uma opinião pessoal minha. A seguir, temos a questão da utilização da rede elétrica de serviço público. Estamos a falar de soluções que possam partir da possibilidade de ligar instalações de produção e instalações de consumo sem utilizar a rede pública. Se tiver que utilizar a rede pública, algum pagamento terá que ser feito. E eu posso dar um exemplo absurdo. Não se pode esperar que alguém queira ao meio-dia meter 1 kW na rede e ir buscá-lo às 8 da noite. Quando nós sabemos que ao meio-dia no mercado esse quilowatt vale 0 e às 8 da noite pode custar muitas dezenas de euros. E, portanto, temos aqui uma situação. É que eu tenho uma casa em Bragança e entrego ao governo e o governo dá-me a Marquise do Cristiano Ronaldo na Avenida da Liberdade em Lisboa. Não pode ser. Há aqui qualquer coisa que não joga, mas do ponto de vista do balanço até faria algum sentido, mas não faz do ponto de vista do valor, e, portanto tem que se olhar com algum cuidado para essa situação. A utilização da rede tem um custo e esse custo terá que ser repartido pelos consumidores, ou por aqueles que estão a utilizar, ou pelo conjunto dos consumidores. Isto é uma decisão política, nada mais. O que o governo decidir, assim será aplicado. Pode ser mais justo ou menos justo. Pode ser mais justo que quem paga é quem utiliza, ou pode ser, enfim, socializado esse custo, e admito, como disse, que numa primeira fase possa haver uma socialização de parte destes custos e todos os consumidores paguem parte dos custos de implementação destas comunidades de energia renovável naquilo que concerne aos custos de utilização das redes, mas no futuro, quase inevitavelmente, os membros da comunidade ou a comunidade em si terão que pagar os custos dos acessos às redes. Muito bem, acho que foi esclarecedor a posição relativamente a este tema. Temos recebido aqui várias questões e torna-se difícil aqui individualizá-las, sou-lhe sincero. Vou tentar aqui colocar mais uma questão no sentido de agregar aqui um conjunto de questões que estão a ser colocadas e perdoe-me quem estiver a colocar se eventualmente não for ao encontro daquilo que estão a questionar, mas eu vou tentar. Têm sido várias as perguntas que têm sido aqui colocadas no sentido de perceber como é que é feita a contabilização e a interação entre consumo, produção, injeção, ou seja, isto resume-se, no meu ponto de vista, resume-se aqui a uma grande viragem, uma grande introdução do conceito de digitalização. Esse conceito de digitalização deve ser, prevê que seja feito como? De uma forma bidirecional, transversal, deve nascer nas redes para os produtores, para a produção descentralizada, deve nascer da produção descentralizada para as redes. Como é que vê esse conceito de digitalização, que eventualmente terá que ser transversal? Sim. Vamos começar por uma imagem simples. A digitalização parte desde logo na capacidade de podermos ter na casa do cliente um equipamento eletrónico e não um computador tradicional. Desde logo podermos ter
uma leitura por telecontagem e que fica automaticamente acessível ao operador de rede, ao comercializador e ao próprio cliente, e a partir do cliente a quem o cliente entender, ao seu comercializador, a agregadores de consumos ou produção, às comunidades de energia renovável, a quem seja. Ou seja, começamos a construir uma rede de dados a partir de um elemento fundamental, que é o elemento de monitorização que está em casa do cliente. Este aspecto também é muito relevante relativamente às comunidades de energia, porque sem informação, e nomeadamente sem informação de consumos, sem histórico de consumos, não se consegue dimensionar adequadamente a comunidade de energia e os elementos de produção ou de produção e de armazenamento de storage que vão ser implementados. A partir deste elemento fundamental é que se estão a desenvolver instrumentos de analytics que vão permitir monitorizar a rede e criar os algoritmos que vão auxiliar na gestão das redes face à emergência desta intermitência na produção e no consumo. Portanto, do ponto de vista do operador de rede, quando se fala de digitalização, está-se a falar essencialmente disto, de ter informação e de conseguir gerir, e a partir dessa informação e de determinados modelos de algoritmos poder atuar nas redes, fechando o ciclo. Tudo aquilo que nós temos como informação, como disse, está também disponível para terceiros, para o cliente em primeiro lugar, e depois aqui entram muitas questões, desde da utilização dos dados pessoais, mas essencialmente do cliente e de quem o cliente delegar, desde logo o seu comercializador. Portanto, há todo um novo mundo que se está a abrir a partir do momento em que as redes começam a ter uma visibilidade, e essa visibilidade se apresenta de facto do seu ponto de vista digital e acessível em determinadas plataformas, sites, apps, em que qualquer interveniente, nomeadamente o consumidor, passa a ser também um ator e a poder ter capacidade de gestão sobre as suas redes. Estão-se a desenvolver pilotos interessantíssimos. Recomendo até que consultem um projeto que está a decorrer em Évora, que é o Positive, que tem uma série de modelos que eu já referi, do peer-to-peer, da produção e venda direta ao consumidor, da partilha de excedentes das comunidades de energia renováveis, se forem, por exemplo, comunidades promovidas por municípios, pelos cidadãos que estão em situação de pobreza energética, as situações da gestão do armazenamento, as situações que estamos a falar, por exemplo, de um centro histórico onde é difícil implementar soluções de autoprodução e em que estão a ser testadas soluções muito tecnológicas por um lado e por outro lado a situação de ter parques solares externos à zona histórica, mas que possam ser partilhados em termos da energia produzida pelos moradores dessas zonas mais históricas. Portanto, a nível de modelos conceptuais, de ferramentas digitais para fazer a gestão destes modelos e também a nível regulamentar, está a haver de facto um trabalho notável para que estes modelos possam existir. Uma situação diferente é que eles sejam generalizados e que estejam ao alcance de todos os consumidores. Isso demorará mais algum tempo. Muito bem. Eu deixaria aqui uma última questão que também vai agregar aqui uma série de questões que têm sido aqui colocadas, que têm a ver com as comunidades de energia, ou daquilo que se pensa que virão a ser as comunidades de energia, vão-se suportar essencialmente nas redes de distribuição existentes, atuais, em que, de certa forma, elas hoje em dia são geridas por uma única entidade, excluindo aqui as cooperativas, são uma pequena parte a nível nacional, mas em grosso modo a redes gera as redes de distribuição
de média e baixa tensão, ao utilizar-se essas redes para fazer o trânsito de potências daquilo que se produz em termos de comunidades de energia energética, ou do que se transfere de um ponto para o outro, essa gestão obrigatoriamente vai se manter autonomizada no operador de rede de distribuição. Haverá aqui uma maior responsabilidade do produtor que se utiliza dessa rede para transferir energia produzida num determinado local para outro local. Essas redes têm neste momento capacidade para suportar todo este potencial aumento de produção descentralizada. José Francisco Lopes, como é que vê porque isto tendencialmente implica aqui uma mudança de paradigma muito grande. Questões distintas. Uma questão da capacidade de recepção e de injeção num determinado ponto da rede. Eu penso que essa situação é pacífica, ou seja, o sistema dá resposta verticalmente, desde a muito alta tensão até à baixa tensão, a isto, ou seja, não é pelo facto de estarmos numa situação de alteração de paradigma que vamos alterar aquilo que está estabilizado, ou seja, as regras de acesso de todos os utilizadores às redes elétricas. E as regras estão definidas e as regras implicam naturalmente com participações ou custos para poder haver utilização dessas redes. Ou seja, dito de uma forma muito lata, é sempre possível o acesso às redes, pode o seu custo ter depois implicação no equilíbrio financeiro de uma determinada operação, seja a nível da instalação de uma unidade de produção, seja a nível da implementação de uma comunidade de energia renovável ou outra. Mas essa regra, efetivamente, tem que se manter sob pena do sistema se tornar insustentável do ponto de vista financeiro. Portanto, não vale a pena pensar que o sistema se mantém se todos os que o utilizam não contribuírem para os respectivos custos. Uma situação, essa é a primeira situação. Outra situação, relativamente a quem gere, é bom que se pense que, para não se perder eficiência e para que os custos de gestão da rede possam ser tão baixos quanto são hoje em Portugal, a gestão da rede mantenha alguns critérios, nomeadamente de dimensão, porque a dimensão é muitíssimo importante para a obtenção de ganhos de escala e de eficiência. E mais uma vez dou o exemplo um pouco pelo absurdo. Se eu e o meu vizinho decidirmos constituir uma comunidade e gerir a estrada por onde passamos para ir para casa um do outro, e ficarmos com a estrada ao nosso encargo, provavelmente estamos a fazer um mau negócio. Provavelmente a estrada que é pública e que é utilizada por nós e por todos, desde que não esteja completamente congestionada e nós não a possamos utilizar, será mais barato para nós pagar os nossos impostos e a estrada ser mantida por alguém do que termos uma estrada que nós vamos manter os dois. E esta é basicamente a questão. Pensar que determinados troços da rede, para poderem ser utilizados por comunidades de consumidores, têm que ser geridas por eles, não faz sentido. Ou seja, o que faz sentido é que a rede esteja lá, esteja disponível, esteja acessível, com regras claras e custos, obviamente, adequados, para ser utilizada por qualquer utilizador, seja produtor, seja consumidor, seja produtor-consumidor, autoconsumidor, e seja organizado de forma individual ou de forma coletiva. Pensar que é possível ou que é adequado, enfim, tornar partes das redes como um condomínio sob gestão de grupos de consumidores é capaz de ser uma solução arriscada. Aí o legislador e o regulador têm uma solução e uma visão e dão uma imagem muito clara do que deve ser o papel do operador de rede. O operador de rede deve ser invisível, ou seja, ele deve estar lá e deve fazer o seu trabalho tão bem que os utilizadores não notam que ele está lá. Quando precisam de consumir, consomem, quando precisam de injetar, injetam, e a rede funciona bem
em cumprimento dos padrões de qualidade a que está obrigada. É evidente que esse serviço tem um custo, mais uma vez, mas será sempre um custo inferior se for uma gestão harmonizada e com escala, do que se for uma microgestão sobre uma infraestrutura que provavelmente resultará com um custo de utilização elevado se for para um negócio diminuto ou para um número de consumidores muito baixo. Portanto, não vejo essa questão da gestão da rede como um óbice ao desenvolvimento de comunidades de energia, muito pelo contrário, vejo como a única forma de haver uma rede de serviço público que está disponível para todo tipo de utilizadores, incluindo as comunidades de energia, e a um preço aceitável. Muito bem, acho que foi esclarecedora essa sua resposta. Eu creio que já abordamos aqui na generalidade as questões que foram colocadas e mais uma vez peço desculpa aos participantes se eventualmente eu falhei aqui em algo, perdoem por isso. Creio que já abordamos aqui os temas em geral. Sim. Deixe-me só responder, estou a ver a última questão de Bolsa Moraes, quem e como controlará a qualidade dos serviços que entra e sai na rede? Sim, este é um problema muito pertinente. É um problema muito pertinente, ou seja, a tipologia dos produtores que estão a entrar hoje no mercado e o tipo de consumo que vai surgir no futuro, que já está a surgir, pela sua intermitência, pelo tipo de consumo, pela tecnologia utilizada, vai trazer grande instabilidade às redes, tal como as conhecemos. E podemos chegar a uma situação em que alguns utilizadores vão prejudicar a qualidade da rede e afetar outros consumidores. Já passámos por isso no passado. Toda a gente se lembra quando surgiram as primeiras centrais mini-hídricas e depois as centrais eólicas e se falava dos geradores assíncronos, que é que eles iam trazer à rede. E, no fim de contas, não trouxeram nada de especial. O sistema adaptou-se, respondeu e absorveu bem estas alterações tecnológicas. E o mesmo vai acontecer agora com a utilização de eletrónica de potência, que vai naturalmente ajudar muito a resolver muitos dos problemas da rede que se começam a sentir e que se vão acentuar no futuro. Mas, mais uma vez, o que é que nós temos? Temos tendências gerais, temos depois soluções mais pontuais e depois temos soluções globais, generalizadas, que terão que ser implementadas de uma maneira homogénea. E isso só pode ser feito, de facto, a uma escala grande e nunca em pequenas partes da rede que tenham uma gestão autónoma. Ou seja, mais uma vez, o papel do operador de rede e do operador com dimensão vai-se refletir nesta capacidade de responder a estes fenómenos pontuais, que só vão ser pontuais naquela situação, mas depois vão ser transversais, vão surgir em praticamente todo o território nacional e a resposta tem que ser harmonizada. Muito bem. Posto isto, e uma vez que eu entendo que estamos aqui já todos bem esclarecidos e muito bem esclarecidos, o Engenheiro Francisco Lopes foi muito esclarecedor naquilo que nos apresentou. Uma referência. Falámos muito pouco de eficiência energética e eu acho que o elemento mais importante da transição energética, da descarbonização, é efetivamente o quilowatt que não se consome. Sim, eu cheguei a referir os dois pilares essenciais, um era a eficiência e o outro era a produção. Mas depois não desenvolvemos, tem razão, mas depois não desenvolvemos e de facto nós estamos muito a pensar em como produzir, como partilhar, como otimizar essa componente e estamos a pensar menos em como poupar, como gerir os nossos consumos, como colocar os nossos consumos na rede quando seja conveniente para nós e seja conveniente para a rede, porque isso vai ajudar a que todo o sistema funcione de forma harmonizada e não é fácil. Engenheiro Francisco Lopes, deixe-me ser aqui um bocado ousado,
Mas e isso já é uma opinião um bocado muito pessoal, digamos. Eu creio que se calhar hoje focamos aqui um pouco mais a questão da produção descentralizada, porque será aquela que neste momento, dentro dos dois grandes pilares afetos à transição energética, que é a eficiência energética e é a produção descentralizada é aquela que mais dúvidas nos deixa. A parte da eficiência será aquela que está mais desenvolvida, mais avançada, que já sabemos qual é que será a estratégia e qual é que será o alinhamento a seguir. Esta é uma opinião muito própria. O que é que entende sobre isso? Entendo um pouco o contrário. Acho que nós estamos mais preocupados em ser microprodutores, ser autoconsumidores, do que em olhar para os nossos consumos e otimizá-los. E isso é um problema grave. É um problema grave porque, desde logo, nós podíamos induzir poupanças. Enfim, já não estou a falar da escala doméstica, que isso é um problema de cada um, mas, Sim. por exemplo, num município é muitíssimo fácil introduzir medidas de descarbonização que se traduzem, do ponto de vista da eficiência energética, numa redução brutal apenas pela troca de tecnologia. E depois, a partir daí sim, olhar para os consumos, monitorizá-los e gerir de forma inteligente a sua utilização. Nós estamos a olhar para os consumos em bruto e estamos a tentar compensá-los. Se nós tivermos um consumo num determinado equipamento, mas podemos dizer na nossa casa, e vamos definir a nossa estrutura de produção para responder àquele consumo sem antes o otimizar, nós estamos a sobreinvestir. Nós estamos a deitar dinheiro fora. Porque no dia em que descobrirmos que estivemos a fazer um investimento enorme e que não precisávamos fazer aquele investimento, porque metade chegaria se nós tivéssemos otimizado o nosso consumo, então vamos otimizar o nosso consumo, vamos fazer o investimento que devíamos ter feito previamente e vamos ficar com uma instalação de produção sobredimensionada. Isso verifica-se nas nossas casas. Se nós olharmos para uma pequena instalação de produção de 1500 watts ou 3000 watts que possamos pôr na nossa cobertura e depois começarmos a olhar para os nossos consumos e ver quais são aqueles que nós conseguimos gerir e colocar na zona de produção dos nossos painéis, ficamos surpreendidos com a nossa incapacidade de gerir os nossos próprios consumos. E isto é transversal. É evidente que depois há questões setoriais de algumas indústrias que têm muita capacidade de gerir as suas cargas e até de as suprimir, e algumas até já vendem serviços ao sistema através dessa capacidade, mas depois temos um conjunto de instituições que ficam no meio, que teriam essa possibilidade, mas não têm o know-how. Chama até a atenção que foi agora alterado recentemente o EcoAP para a eficiência energética nos edifícios e dá uma série de capacidades às empresas de serviços energéticos. Portanto, há parceiros aqui, sobretudo as instituições podem recorrer e, obviamente, os particulares podem recorrer às empresas do setor para desenvolver projetos adequados, mas fazendo com racionalidade. E a racionalidade, primeiro, é poupar, é tentar reduzir o consumo, depois é tentar modelar o consumo para o colocar nos períodos diários em que será mais interessante tê-lo para depois o compensar e, finalmente, compensá-lo com a produção para autoconsumo ou outra tipologia de produção. Agora, o fazê-lo em bruto, que é o que eu tenho visto na generalidade dos projetos, mesmo projetos públicos que acompanho, não é muito racional. Portanto, não esquecer a eficiência energética como o primeiro elemento básico da transição energética. Se queremos fazer a transição energética de forma bem sucedida, temos que começar por não gastar a energia que não precisamos de gastar, que podemos poupar recorrendo às vezes a medidas fáceis, outras a medidas que exigem algum investimento. E a partir daí, então, ver como podemos suprir os nossos consumos com produção renovável para, de facto, conseguirmos fechar este ciclo, chamando sempre a atenção, por exemplo, a tecnologia que está mais disponível para todos os cidadãos e empresas é a solar. Estamos a falar de uma energia, enfim, de baixa densidade, que exige áreas consideráveis, investimentos grandes, problemas de manutenção futuros. Portanto,
Isto levava-nos para outra questão, tem a ver, obviamente, com os combustíveis fósseis e com o encerramento precoce das centrais a carvão e para as consequências de tudo isso no mix energético. Por exemplo, o nosso mix energético está a evoluir de uma forma muitíssimo favorável sob o ponto de vista da penetração das energias renováveis, mas isso depois traduz-se, por exemplo, no índice da redução de CO2. Se forem ver, a redução de emissões de CO2 hoje em Portugal começa a ser muito pouco significativa quando se reduz o consumo. E porquê? Porque se a produção já for quase toda renovável, ou for maioritariamente renovável, o impacto ambiental destas medidas de eficiência energética que nós estamos a introduzir também já não é tão significativo. Isto obriga-nos também a procurar aqui um meio termo entre aquilo que é a eficiência económica do sistema e os objetivos ambientais, obviamente muito nobres, que estão fixados sobretudo no mundo ocidental e para os quais todos queremos contribuir. Muito bem. Creio que estamos num ponto em que já fomos devidamente esclarecidos e bem esclarecidos. Eu passaria aqui a palavra ao colega José Carlos Pinto e agradecendo a todos a oportunidade e a paciência que tiveram para me ouvir também. Muito obrigado. Permitam-me agradecer uma vez mais ao colega Francisco Lopes pela palestra extremamente elucidativa e ao colega Domingos Gomes pela excelente moderação da sessão. Eu acho que ambos permitiram uma sessão técnica, a meu ver, muito esclarecedora sobre este tema que é da maior importância não só para os engenheiros eletrotécnicos, mas também para os engenheiros de outras especialidades e para os consumidores em geral. É um tema que terá certamente continuidade nas nossas iniciativas, em breve, pelo que agradeço a presença de todos os participantes, e que foram muitos, e reitero o convite para continuarem a participar nas inúmeras iniciativas da Ordem dos Engenheiros. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Eu quero também agradecer o convite do José Carlos, a moderação do Domingos e a participação de todos. Muito obrigado, foi um gosto. Muito obrigado. Muito boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos.